Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição bíblica da nossa escola dominical, a lição de número 6, a justiça de Deus. Esse é o tema da nossa lição de hoje, dia 6 de novembro de 2022. Bem, nós estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel e a lição de hoje aborda, baseado no capítulo 14 de Ezequiel, a justiça divina. Bem, esse capítulo 14 do livro do Ezequiel, nós podemos observar que ele está estruturado em dois oráculos, em duas mensagens, né? Uma que vai do versículo 1 até o versículo 11 e outra que vai do versículo 12 até o final do capítulo. Inicialmente, vamos observar dos versículos 1 até o versículo de número 3, um preâmbulo, podemos dizer assim, a profecia. Do versículo 1 até o versículo 3, o problema ele é colocado. O texto diz que vieram alguns homens dos anciãos de Israel para se assentar diante do profeta Ezequiel. Então, nós vemos aqui um acontecimento, que é a chegada, então, dos anciãos para estar diante do profeta Ezequiel. Esses líderes, eles foram diante do profeta Ezequiel de forma insincera para buscar um conselho de Deus. Deus, então, revela para o profeta que estava vendo, contemplando a atitude daqueles homens, que era uma atitude, então, de falsidade. E Deus, então, os culpa por se determinarem a continuarem seus caminhos ímpios e também decidirem estar contra a vontade de Deus. Logicamente, isso estava acontecendo por causa dos falsos profetas, conforme nós vimos lá no capítulo 13. Os falsos profetas estavam aumentando, então, diante do povo, e esses líderes, então, na realidade, representavam esses falsos profetas e forneciam um ambiente, então, propício, para que eles aceitassem, então, essas profecias ilusórias e falsas. Então, era um ambiente propício, para que isto acontecesse. Então, veja que do versículo 1 até o versículo 3, eles vão até diante do profeta Ezequiel. Nesse momento, Deus, então, fala com o profeta. Versículo 2, então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Veja que inicialmente Deus fala então com o profeta Ezequiel. Deus usa a expressão filho do homem, que é típica do livro do profeta Ezequiel. E Deus nesse momento então fala com o profeta Ezequiel. A Bíblia nos mostra que em Amós, por exemplo, Deus diz que não iria fazer nada sem antes falar com o seu servo, com o profeta Amós. Deus então aqui fala com o profeta Ezequiel, mostrando para ele o que aqueles homens estavam de fato estavam sendo então insinceros, não estavam sendo insinceros na sua procura, por uma palavra de Deus. E aí nós temos então, do versículo 4 e versículo 5, a primeira resposta então do Senhor, a primeira resposta de Jeová. Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Versículo 5, para que possas apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Você observa então que a resposta então de Deus, através do profeta, Deus diz: eu, Senhor, responderei. Deus não iria dar uma resposta verbal, mas uma resposta através do castigo. É o que a gente observa aí por essa expressão: eu, Senhor, responderei. Então, Deus estava vendo a insinceridade daquelas pessoas, Deus estava vendo a condição idólatra que eles tinham.
Deus estava vendo a insinceridade do coração deles e Deus estava dizendo que não iria ouvir o clamor deles. Então, essa primeira parte do oráculo nós vemos aí Deus falando claramente, né, na sua primeira resposta, que iria responder pessoalmente com ações em relação a esses homens que estavam sendo sinceros. E você observa essa expressão, ídolos do coração, né? Ídolos do coração. Veja bem essa expressão que aparece no versículo de número 4. Ídolos do coração. Eles estavam, então, com ídolos no coração. Ou seja, eles tinham, então, uma inclinação para a idolatria. Eles tinham inclinação para a idolatria, né? Essa disposição idólatra estava presente no coração deles e era um elemento bem já internalizado, né? Não é é um elemento que já estava bem internalizado no coração dessas pessoas, desses líderes. Veja bem que eram os anciãos. Logo em seguida, dos versículos 6 até o 11, nós temos a segunda resposta do Senhor, a segunda resposta de Jeová. Portanto, dizem à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Você observe que agora, nesse segundo anúncio do julgamento, que começa no versículo 6, Deus fala através do profeta, Deus faz um apelo urgente para que eles possam se arrepender da sua idolatria. Veja que no meio de uma declaração de juízo, de forma surpreendente, Deus está fazendo um apelo para que eles se voltem, né, para Ele. É interessante nós observando isto aqui, né? Isso mostra então que a responsabilidade que a nação tinha diante de si, Deus então iria agir, mas os conclama então a se converter e a voltar para Ele. No versículo 7 e 8, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra o tal homem, eu farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Veja que nesse versículo 7 e 8, a urgência da situação ela é reiterada aqui nesse texto. E a acusação que Deus faz contra eles, né? Eles se afastaram do Senhor, eles fizeram ídolos na sua mente, eles colocaram pedras de tropeço iníquas diante das suas faces. Eles estavam procurando Yahvé, ou Jeová, ou Senhor, mas de forma insincera, né? E Deus diz claramente no final do versículo 7, responderei por mim mesmo, é o que o texto diz. E aí Deus diz no versículo de número 8, que iria pôr a face deles contra tal pessoa. Essa expressão aí, nesse texto, porém a minha face, né, contra essas pessoas, era uma forma, então, de Deus dizer, né, para a nação, para o povo, que iria estar em atitude direta, então, contra eles, né? Deus iria, então, estar em oposição a eles. Essa expressão, colocar a minha face. Deus disse também que iria fazer deles um sinal e um provérbio. A expressão sinal aqui no texto denota um evento, um objeto, que tem um propósito de comunicar uma mensagem ou de motivar um comportamento. Normalmente, isso estava então associado com sinais de confirmação, para legitimar, para promover a fé em Deus. Mas aqui a expressão sinal está utilizada então no sentido negativo, ou seja, os acontecimentos em Israel, o destino de Israel iria promover um sinal, uma evidência da disposição que Deus estava contra os idólatras e iria reconhecer então, iria fazer com que os observadores reconhecessem a presença de Deus nessas atividades.
Isto é o sinal que Deus está falando aqui nesse versículo, né? Deus então iria estar com o rosto contra eles, Deus iria fazer deles um espanto e um sinal, e Deus também iria fazer, o texto diz, um provérbio. Um provérbio. Veja bem essa expressão, né? Ou seja, era um elemento aqui, essa expressão provérbio, né? É uma máxima. Seria a forma de Deus então fazer entre as nações, entre os povos ali daquela época. Ele iria fazer de Israel um provérbio. Eles iriam estar sendo comentados na boca deles, né? É como se fosse uma expressão idiomática, assim como Babel se tornou então uma expressão para discurso incompreensível. Quando se fala assim, virou uma Babel, quer dizer, se tornou um elemento incompreensível. Quando se dizia Nimrod, se queria dizer destreza na caçada. Fulano é um Nimrod, quer dizer, tem destreza na caçada. Deus está dizendo que assim como tinha esses provérbios, assim a nação iria ser também um provérbio. É como se fosse então uma máxima de destruição. Quando falassem destruição, já iriam lembrar logo da nação de Judá. É isso que Deus está falando, né? E Deus disse que iria eliminá-los do meio do meu povo, arrancá-lo-ei do meio do meu povo. Veja bem essa expressão que aparece, Deus está muito claro, né? Você observa que essa linguagem está muito relacionada com o livro de Levítico. E no versículo de número... Deus termina a sentença dizendo, sabereis que eu sou o Senhor, né? É como se fosse uma espécie de assinatura divina aí nesse finalzinho do versículo de número 8. Bem, prosseguindo o versículo 9, o texto então diz, no versículo de número 9, e se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, Senhor, persuadi a esse profeta, estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. Veja bem que nesse caso aqui, Deus está, então nesse versículo de número 9, né? Deus está seduzindo, Deus então enganará, ou Deus seduzirá um falso profeta apenas no sentido específico. Deus está falando, né? Queria seduzir um falso profeta nesse caso aqui. Quando alguém voluntariamente rejeitasse a sua palavra, Deus iria então colocar à sua frente uma nuvem de escuridão, ou iria permitir que ela permaneça, né, para esconder a verdade. Essa nuvem de escuridão, ou essa permanência dessa nuvem para esconder a verdade, seria o falso profeta, de forma que a pessoa então seria enganada apenas por sua vontade obstinada. Ele já tinha uma inclinação então para não ouvir a verdade, então Deus iria permitir que falsos profetas estivessem então diante dele, e assim ele seria seduzido então para essas mentiras, né? Então veja, quando a pessoa recusa a atender à vontade de Deus, Deus traz pessoas para as suas inclinações e para a falsidade. Isso é típico lá do livro de Romanos, do capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz que Deus entregou o ímpio. Então a pessoa rejeitando a verdade, Deus então entrega ele aos seus próprios sentimentos e desejos, no caso de Romanos 1, e no caso aqui de Ezequiel, Deus entrega então, né, aos falsos profetas. Ele é seduzido pelos falsos profetas, pelas falsas mensagens, conforme nós vemos aqui nesse texto. O versículo número 10, levaram a sua maldade, com a maldade que pergunta, será a maldade do profeta. Versículo de número 10, né? Ou seja, aqui nós vimos então a correspondência entre o destino do profeta e a do inquiridor perverso, destacada então dessas maneiras. Nós temos aí uma sentença, essa sentença diz, levarão a sua maldade, com a maldade do que pergunta será a maldade do profeta, né?
Deus então vai estender as suas mãos, Deus vai destruí-los. Isso está aí no versículo 9, no versículo 10. Veja que Deus, no versículo 9, diz: vai estender a sua mão, vai destruir, ele vai levar a sua maldade. Aí nós temos então o destaque do destino, né, do profeta enganado e também do inquiridor. Tanto o profeta que enganou quanto o que foi enganado, Deus está falando o destino deles aí no final do versículo 9 e no versículo 10. Deus vai atacá-los diretamente, Deus vai estender as mãos contra ele, Deus vai destruí-los do meio do povo de Israel. Então veja o destino então do profeta, do inquiridor, sendo muito semelhante aí. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor. Bem, então nós vemos aqui, nesse primeiro momento, né, a primeira parte então desta profecia. No segundo momento, no versículo 12, nós temos agora a segunda parte da profecia, que fala sobre especificamente a justiça divina, né? A justiça então de Deus está clara aí nesse momento, nesse texto. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo de número 12, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e a tornarei instável o destino do pão, enviarei contra ela a fome, arrancarei dela homens e animais. Veja que Deus agora fala de uma nação, da nação de Judá. Ele dá um exemplo no geral, mas está aplicando a nação de forma específica. Quando ele usa a expressão quando uma nação pecar, ele está usando de forma geral, mas é uma forma retórica de especificar a nação de Judá. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então nós observamos aqui que Deus está dizendo, agora Deus vai aplicar, Deus está falando especificamente sobre a aplicação então da justiça divina, né, nesse versículo de número 12. Deus diz então, a base para o julgamento de Deus está clara aqui no versículo número 13, né? Deus disse então que quando a nação se rebelasse contra ele, ele iria estender a mão contra ela, Deus iria torná-la instável, o sustento do pão, iria enviar a fome, iria arrancar dela homens e animais. Veja bem o que o texto está dizendo. Isso mostra então os agentes que Deus iria utilizar, né? Deus iria então utilizar a sua mão contra eles, Deus iria tornar instável o sustento, está em foco a fome, Deus iria enviar contra ela a fome, Deus iria arrancar dela homens e animais, está em foco aí a ação de Deus então contra esta nação, né? Então Deus iria usar a fome, a prisão, a morte, a espada está em foco, guerra, para punir aquela nação. Isso está claro mais lá também no versículo 21, os agentes então de Deus. E Deus diz logo em seguida, no versículo de número 14, que isso é irrevogável. Que quando Deus então decidisse agir com justiça contra uma nação por causa dos seus pecados, nesse caso seria irrevogável. E essa irrevogabilidade Deus ilustra citando os nomes de três homens que eram paradigmas de justiça: Noé, Daniel e Jó, né? Noé, ainda que nesta nação, nesta cidade estivesse esses três homens, Noé, Daniel e Jó, que eram tidos como paradigmas de homens justos e tementes a Deus. Se Deus decidisse destruir uma nação, um povo, uma cidade, e nesta cidade, nesse povo, nesta nação, estivesse esses três homens, Noé, Daniel e Jó, que eram paradigmas de justiça, de homens tementes a Deus, mesmo assim Deus iria levar efeito a seu juízo, né? Ainda que estes três homens se salvassem.
né, fossem poupados. Então veja, a irrevogabilidade está em foco aí. Logo em seguida, no versículo de número 21 até o versículo 23, nós temos a aplicação então da justiça divina. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, olha o juízo de Deus aí, a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar delas homens e animais. Veja bem que é uma fórmula de intimação, né? O propósito de Deus então está claro aqui, também os seus agentes estão claros aqui. E depois diz, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora. Seria um remanescente. Assim ficarão como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, sabereis que eu não fiz sem razão tudo quanto tinha feito nela, diz o Senhor. Então, aqui nós temos a espada do Senhor, o juízo de Deus está em foco aí nesse texto aí, né? Bem, quais são as aplicações que nós podemos fazer aqui nesse texto, as aplicações práticas aqui nesse texto? Você pode observar que são duas profecias, né, do versículo 1 até o versículo de número 11, e depois do versículo 12 até o versículo de número 23. Nessa primeira parte, do versículo 1 até o versículo de número 11, quais são as implicações que nós temos aí? Primeiro, que a idolatria é uma questão de coração. Você observe que Deus falou sobre ídolos do coração para aqueles anciãos que foram diante do profeta. A segunda coisa que nós observamos é que a tentação para o povo de Deus do sincretismo esteve em todos os períodos. Aqui é o período então do cativeiro babilônico, e o povo, mesmo sendo punido por Deus com o cativeiro, mas tem a inclinação então para o sincretismo, né? A terceira coisa que nós observamos é que quando uma pessoa busca a Deus, né, Deus não tem a obrigação de responder a qualquer pessoa que se aproxima dele, né? Deus não tem a obrigação, especialmente aqueles que não demonstram fidelidade. Então, o fato, veja que eles estavam buscando a Deus, mas era uma busca de forma insincera. Então, muitas pessoas às vezes estão buscando a Deus, mas de forma insincera, e Deus não tem a obrigação de ouvi-los conforme eles querem, sendo sinceros. Mesmo sendo sinceros, Deus pode responder da forma que Ele quer. Aí está em foco a soberania de Deus, né? Outra coisa que nós observamos aqui no texto é os famosos profetas do Senhor que condescendem diante da bajulação e também diante das seduções dos inquiridores hipócritas, tornam-se cúmplices dos seus crimes. Vejam que Deus falou que iria levantar falsos profetas, iria permitir falsos profetas. Esses falsos profetas seriam bajulados, mas Deus depois incorre aí a punição, né? Tanto a eles, né, os inquiridores, como também aos falsos profetas. Os falsos profetas seriam cúmplices, então, né? E outra coisa que nós observamos é a bondade, a graça de Deus se manifestando de forma misericordiosa com todos aqueles que se arrependem, então, dos seus pecados. São essas as aplicações práticas nessa primeira parte aí do texto, né, deste oráculo que vai até o versículo de número 11. Logo em seguida nós temos então a outra parte, começa no versículo 12 até o 23, as implicações práticas que nós temos aí nesse texto dentro da economia divina, né, da forma de Deus agir, cada pessoa é responsável pelo seu próprio bem-estar. As crianças não podem depender da piedade dos pais. Você observa que Deus colocou aí o paradigma de Noé, Daniel e Jó. Ainda que estivessem esses homens, salvariam somente eles. O que a gente pode então observar? Eu falei isso com a sua classe. É que a piedade dos pais, né, se os filhos permanecerem na impiedade, ela não vai alcançá-los,
né? As crianças não podem, não devem depender e não podem depender da piedade dos pais. A piedade dos pais é a piedade dos pais. A piedade dos filhos são a piedade dos filhos. É isso que torna claro aí nesse versículo 14, quando Deus fala que mesmo que tivessem homens piedosos, Noé, Daniel e Jó, não iria resolver o problema. Iria resolver o problema deles pessoalmente, mas não desses homens ímpios. Então não devemos depender da piedade dos outros. Nós precisamos ter a nossa própria piedade. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus é justo em todos os seus caminhos, né? A mente carnal, ela tem dificuldade de enxergar a justiça de Deus diante da tragédia humana. Sempre que há tragédia humana, às vezes nós não vemos a justiça de Deus. Veja que Deus está anunciando aqui tragédia, mas mesmo na tragédia a sua justiça iria prevalecer. Então aqui nós observamos, né, a justiça de Deus. Eu gostaria de acrescentar algo aqui que você poderia, né, falar um pouquinho sobre a justiça de Deus, você definir o que é justo. Deus é o parâmetro, né, da justiça. Deus é reto em si mesmo. Faça um comentário sobre a justiça divina. A justiça de Deus está ligada à sua própria natureza, que é uma natureza santa. Então, Deus age em harmonia com a sua própria natureza. Isso é a justiça divina. A justiça divina, ela tem um aspecto distributivo, né? Esse aspecto distributivo quer dizer que ela é remunerativa, ela distribui recompensas, e ela é retributiva, ela distribui também castigos. Assim como a justiça divina distribui recompensas, ela também distribui castigos. E você pode selecionar textos bíblicos para mostrar para os seus alunos, como Deuteronômio 7:9, Deuteronômio 12:13, Salmo 58:11, Miqueias 7:20, Romanos 2:7, Hebreus 11:26, em relação à justiça, então, remunerativa. Em relação à justiça retributiva, Romanos 1:32, Romanos 2:9, Romanos 12:19, 2 Tessalonicenses 1 e o versículo 8. Então, veja a justiça de Deus. Então, essa é a lição de número que nós estudamos hoje, né? A lição de número 6, a justiça de Deus. Deus, então, aplica a sua justiça no tempo do profeta Ezequiel. Deus continua aplicando a sua justiça nos dias atuais. Então, caro professor, faça com que os seus alunos leiam o capítulo 14. É importante que eles leiam o texto, né? Estimule os seus alunos a leitura do livro de Ezequiel e depois, de forma didática, apresente essas divisões aí do capítulo 14 para que os alunos possam fixar bem na mente. E discorra então sobre a lição, fazendo um comentário então sobre os principais pontos, os pontos relevantes. Você pode fazer uma espécie de esboço, né, pessoal, para você destacar os pontos principais aí do capítulo 14 do livro do profeta Ezequiel. Que Deus o abençoe, regue tudo com oração, para que você possa transmitir essas verdades das Escrituras para os seus alunos. Se inscreva aqui no canal, se você não se inscreveu, deixe o seu comentário, é a forma que nós temos de nós recebermos, né, um retorno de como você está recebendo esse vídeo, esse comentário. Que Deus o abençoe e nós aguardamos você na próxima lição. Até lá, na paz do Senhor.